Olá a todos que estão assistindo a essa videoaula, muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho, que é um fruto de uma ação conjunta entre nós alunos, eu, Yuri, Marina, Matheus, Rafaela e João Lucas, com a nossa professora e doutora Cristiane Betanho. Neste vídeo você vai encontrar bastante pontos importantes e características determinantes durante todo o processo, desde planejamento para abertura de uma empresa, durante a sua maturação e também na avaliação de resultados. Mas vale lembrar que tão importante quanto esse vídeo é você também baixar ou conseguir o nosso trabalho com algum dos coautores, que nele tem tudo bastante aprofundado e detalhado. Lá você pode usar como material de estudo, referência para acompanhar esse vídeo e também como um processo de pré-planejamento de abertura de uma cervejaria artesanal. Muito obrigado e vamos nessa! As cervejas artesanais ganham mais espaço no mercado, e o Brasil é um dos maiores consumidores da cerveja e o terceiro maior produtor do mundo. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, houve um crescimento de 37,7% no número de cervejarias artesanais registradas em todo o território nacional em 2017. O presente trabalho tem como objetivo analisar o mercado da cerveja artesanal como um todo, desde a sua produção, comercialização e o seu consumo. A nossa pesquisa e o nosso trabalho foi feito aqui na cidade de Uberlândia e contou com o auxílio de microcervejeiros aqui da região. O nosso objetivo principal é fazer com que esse trabalho seja aplicado aqui na região com sucesso e que assim a gente possa levá-lo para frente e fazer com que mais comunidades adeptas à economia popular solidária possam desenvolver cada vez mais novas oportunidades de trabalho e produção. No nosso trabalho, a gente destaca vários pontos muito importantes, por exemplo, ambiente político legal, sobre toda a estrutura de leis que a gente deve se atentar para poder abrir, para poder estar dentro da regulamentação para trabalhar. A gente vê também como é a influência do ambiente externo no nosso ambiente interno. A gente vê também sobre a questão dos avanços tecnológicos, sobre as instalações, sobre o maquinário, sobre o conhecimento técnico e habilidades para poder produzir com qualidade. E esse é um dos principais pontos, já que a qualidade da cerveja artesanal é um dos pontos mais levados em consideração pelo cliente. A gente precisa pensar no que é o valor percebido por ele, né? A cerveja artesanal se diferencia atualmente no mercado pelo fato de ser produzida com insumos de alta qualidade, sendo eles principalmente o malte, lúpulo, levedura e água. Agora, para trazer ainda mais para a nossa realidade, a gente, em parceria com o CIEPS, desenvolveu um projeto junto da cervejaria Comuna para saber como é, na prática, esse processo todo de planejamento, trabalho, execução, resultados e, principalmente, expansões do mercado. O malte usado para produzir as cervejas até em 2015 era totalmente importado, mas recentemente algumas maltarias passaram a produzi-lo no Brasil. Vale ressaltar que mesmo com a produção no país local, ainda há um alto índice de importação. A cadeia dos fornecedores nacionais para os cervejeiros também é muito restrita, não oferecendo muitas opções para os fabricantes. As principais no mercado são o iConsultoria, Valbier Insumos Cervejeiros e Arte Bril. Se a gente pode classificar o poder de barganha dos nossos fornecedores como alto, classifica-se então a força de barganha por parte do consumidor como moderada. De um lado, os preços não são extremamente e diretamente influenciados pelos compradores, e de outro, há uma grande tensão para que haja diversificação e inovação nas receitas e nos rótulos para que as empresas alcancem o máximo de clientes e consiga a fidelização dos mesmos. Pensando numa cervejaria artesanal, quando se trata de ambiente interno e externo, a gente consegue fazer uma lista de coisas importantes e complexas que a gente tem que trabalhar, não consegue? Então, no nosso trabalho está tudo bastante detalhado e muito aprofundado cada um desses setores, então vale muito a pena pegar esse trabalho e usar como referência agora. Mas tem um desses pontos que vale muito a pena a gente destacar nesse vídeo, que ele é considerado tanto um ponto forte quanto uma ameaça de novos entrantes no mercado. Se a gente pensar sobre o ambiente tecnológico, as instalações, o maquinário, todo o poder de conhecimento técnico que as pessoas precisam ter para produzir um produto de qualidade, a gente consegue imaginar que não deve ser tão fácil assim entrar no mercado, né? Não é de uma hora para outra que vai nascer uma cervejaria artesanal de qualidade que vai conseguir entregar o que promete para os seus clientes, certo? A gente consegue ver então claramente que o poder de barganha dos fornecedores é muito alto. As negociações ficam restritas a pouquíssimas negociações de importação,
fazendo com que o nosso produto tenha um preço muito elevado no seu custo de produção. Um dos nossos desafios, então, é encontrar maneiras alternativas de produzir insumos de qualidade e garantir a tradição e paladar do nosso produto final. Aqui na nossa região, a gente tem ótimos exemplos de cervejarias artesanais que ganharam o gosto do público. Um exemplo é a Benedite e Uberbrau. Se antes o processo dessas cervejarias eram artesanais, um contato do mestre cervejeiro com os insumos mais naturais, de um processo mais manufatureiro, hoje a gente vê o inverso, a gente vê cada vez mais uma atuação de máquinas e instalações bastante modernas durante esse processo, descaracterizando totalmente todo esse processo artesanal. Analisando o ambiente de concorrência das cervejas artesanais, temos como os principais focos as cervejas tradicionais que são vendidas em supermercados, bares e conveniências, as cervejas artesanais nacionais e internacionais que cada dia ganham mais espaço com a sua popularização e o interesse de empresas na ampliação do mix de produtos e as cervejas artesanais locais que têm ganhado cada vez mais força. Vamos trazer agora, novamente, para o nosso objeto de estudo, a cervejaria comuna. Em relação ao ambiente interno da organização analisada, a cervejaria artesanal comuna foi fundada por um grupo de 7 pessoas com o intuito inicial de produzir apenas para o consumo próprio. Porém, com o passar do tempo, o grupo de amigos percebeu a viabilidade do produto e o ganho de espaço no mercado que a cerveja artesanal teve. 2 pessoas ficaram responsáveis pela produção, os mesmos fizeram uma busca exploratória a respeito de todo o processo via internet, com vídeos e grupos de interações e, posterior a isso, realizaram um curso profissionalizante na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A microcervejaria analisada possui estrutura razoável, com capacidade de produzir em torno de 50 litros de cerveja artesanal a cada 6 horas. Além disso, todos eles têm domínio total da receita e da forma como deve ser produzida. Se com uma estrutura simples a cervejaria comuna consegue produzir cerca de 50 litros em 6 horas, imagino que a gente conseguiria se a gente tivesse ainda cada vez mais apoio específico da universidade, técnicos para poder aprimorar o processo e otimizar os seus produtos finais e ainda padronização de receitas e busca de insumos de altíssima qualidade. Imagina a variedade de mercado consumidor e também a variação de produtos finais que a gente poderia conseguir produzir. O nosso mix de produto ia ficar cada vez maior, mais mercados a gente ia conseguir atingir e cada vez mais a gente teria controle sobre os processos de produção, gestão de custos e também provisão de resultados. Para a gente conseguir então ter êxito nesse projeto de implementação de uma cervejaria artesanal, a gente precisa ter algumas estratégias de curto e a longo prazo. As estratégias de curto prazo visam deixar a organização pronta para começar os trabalhos. E isso se faz para diminuir o risco de fracasso da operação, uma vez que tem-se toda a estrutura pronta e o plano de ação aprovados e constantemente revisados pela equipe. É importante ter variedade de sabores para que consigamos sempre atrair novos clientes e ter sempre o fator inovação ao nosso lado. Mas vale lembrar que quanto maior for a variedade de produtos disponíveis ao cliente, mais variedades de insumos eu terei que ter para as receitas e, consequentemente, terei um maior custo com estoque e maior necessidade de giro. Portanto, é indicado que sejam escolhidos, num primeiro momento, de 2 a 4 sabores nessa receita. Após padronização das receitas que irão compor o mix de produtos da cervejaria, é importante e obrigatório que tenhamos à nossa disposição na equipe um responsável técnico. Vale lembrar que, tão importante quanto o responsável técnico estar ali para desenvolver as suas funções, é importante que ele também esteja de acordo a produzir brainstorms para possíveis otimizações de processo durante. Ainda na fase de estruturação da empresa, se faz necessário a utilização de forma completa do sistema Beersmith, que a empresa já possui. Esse sistema é capaz de disponibilizar as receitas, seu custo por parte de insumos, seu custo total do produto, acurácia e contagem do estoque e várias outras informações importantíssimas, levando em consideração os padrões de pureza e características das cervejas artesanais produzidas no mercado hoje. No final deste processo todo, a gente vai ter um plano, e neste plano a gente vai ter o custo por lote de cada cerveja com base na sua receita, o custo por investimento de cada etapa do processo de instalação com base nas informações dadas pelo consultor técnico, o custo mensal fixo da cervejaria, que deverá conter os custos com aluguel, energia, água e demais custos fixos, o custo variável mensal da cervejaria, que deverá conter os custos com investimentos em marketing, propaganda, treinamentos, possíveis funcionários temporários e demais custos variáveis. Com o plano de custos em mão, a gente vai conseguir elaborar um plano comercial de vendas, semanais e mensais, para serem acompanhados em cada lote, para que a gente saiba quanto que eu preciso vender de cada lote para que eu ultrapasse o ponto de equilíbrio comercial,
para que eu consiga de fato extrair lucro e daquele lucro eu consigo reinvestir ele em treinamentos, em instalações e também em futuros projetos. Pensando agora em ações para promover de fato o PDV, que é aquele ponto de venda onde a cerveja é comercializada, é preciso que haja uma ambientação do local. As pessoas precisam saber o que é aquele local, o que aquele local vende e quais são as suas especialidades. Além disso, é necessário que eu invista de forma primária em alguns elementos de comunicação, como panfletos, banners e inclusive em expositores, para que facilite cada vez mais a exposição do nosso produto e a interação dele com o seu possível consumidor. O nosso produtor precisa se atentar à exposição do nosso produto, levando sempre em consideração a nossa visão, a nossa missão e os nossos valores, para que sempre o nosso produto seja tradução do que a gente quer levar para frente, que é a experiência honesta e justa com um produto de qualidade para o nosso consumidor final. Ficou claro que tão importante quanto produzir um produto final de qualidade é que haja comunhão e atividade conjunta e contínua de todos os membros em todas as cadeias produtivas de todos os processos que a economia popular solidária pode desenvolver. Então é isso. Não esqueçam de baixar o nosso documento completo com todos os estudos e referências bibliográficas e um bom trabalho para todo mundo.